Engrandecemos e exaltamos o teu santo nome. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais. Que a palavra que venha ser ministrada, Senhor, venha do teu coração para os nossos corações nesta noite, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo libertação, transformação, cura, renovo no nosso meio. Papai querido, apresenta o teu servo, que ele venha diminuir, mas que a tua presença seja notória através da vida dele. Papai querido, eis-nos aqui, fala conosco através da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias no livro de Josué. Josué. Lá no Antigo Testamento, depois de Deuteronômio. Amém? A palavra de Deus fala assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-se agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandarei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Podeis assentar, irmãos. Uma nova jornada começa na vida desse povo de Deus, depois de terem sido libertos da escravidão. Mostrando para mim e para vocês, que primeiro Deus opera na nossa vida espiritual. Ele quer transformar os nossos corações. Para que nós venhamos a confiar de verdade em Deus, nós precisamos caminhar com o povo de Deus. Josué recebe essa dádiva, essa mesma dádiva que também nós recebemos, porque também fazemos parte desse povo que tem fé e anda através da palavra de Deus. Ele entra na terra prometida no começo, quando Deus manda eles espiarem a terra para saber se a terra era boa, como Deus tinha falado. Apenas Josué e Calebe
voltam com a coragem de querer enfrentar aquele povo. Todo o resto do povo não quis, ficou com medo, não tinha fé ainda no coração, ainda não tinha transformação, precisava caminhar no deserto. Para lutar contra o mundo, nós precisamos primeiro andar com Deus no deserto, porque isso é nos tornar espiritual. Josué fala: o povo é grande, o povo é forte, o povo é guerreiro, o povo é lutador, mas nós servimos um Deus verdadeiro que nos tirou da terra do Egito. Mesmo assim, naquele momento, o povo não quis. E a maioria do povo, de 18 anos para cima, ficou todas no deserto. Não receberam aquilo que Deus tinha prometido para eles. Desse povo, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Mais uma vez mostra para nós que não é quantidade que Deus está preocupado. Deus está preocupado é se o seu coração realmente está voltado para a palavra de Deus. Porque se o seu coração está voltado para a palavra de Deus, Deus tem obra na vida de cada um de vocês aqui. E vocês não vão desistir na caminhada. Porque cada vez que vocês derem um passo, e cada vez que vocês sentirem a necessidade e a precisão de Deus, Deus vai operar na vida de vocês, assim que operou na vida desse povo. Quando teve fome no deserto, o maná caiu do céu. Quando teve sede no deserto, Moisés toca na rocha, e aquela rocha sai água viva para toda aquela nação. Josué estava lá, observando, aprendendo, porque todo dia é dia de aprendizado no meio do povo de Deus. Em 1 Reis 11, a palavra de Deus fala assim, vamos navegar um pouco na palavra do Senhor. 1 Reis 11. 1 Reis. Josué consegue vencer, consegue entrar na terra prometida, lutar, e lutar junto com Deus. Por que outras pessoas não conseguiram? 1 Reis 11, 9, a palavra de Deus fala assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e te darei ao teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo ao teu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Salomão, o homem mais sábio, o rei mais sábio até os dias de hoje, porque ele andou com Deus. Mas assim como cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio de vir aqui aprender cada vez mais, de querer andar nesse caminho, sabendo que a porta é estreita e que precisa, se você quiser aprender, vai ter que andar no deserto. Salomão também teve a mesma oportunidade, mas no ponto da sua vida ele não quis mais andar no deserto. E se você não andar no deserto, você não conseguirá enfrentar o mundo. Se você quiser vencer o mundo, vencer as batalhas que Deus oferece para você contra o mundo, você precisa de andar nos desertos da vida. Assim como Josué andou, assim como Moisés andou, e todos esses grandes homens que foram vencedores, precisou de ter essa atitude no coração. Salomão começa a querer parar de andar no deserto e começa a olhar demais para o mundo, e o mundo vai o envolvendo. A serpente vai envolvendo, a serpente vai falando no coração dele, ele começa a trazer mulheres de outras nações, fazer negociações, e quando ele se vê lá na frente, ele já tinha se afastado de Deus. E o que é mais bonito de tudo é que você vê Deus falando sempre no coração dele: Salomão, não faça isso, Salomão, não faça aquilo, porque Deus quer sempre o melhor para cada um de nós. Ele sabe que é difícil, Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe das nossas fraquezas, mas Ele nos fortalece aonde? No deserto. Por que o Espírito Santo de Deus pegou Jesus depois de ter sido batizado e colocou no deserto? Porque lá no deserto o diabo não tem nada para oferecer para vocês.
Lá o ouro não vale nada, a prata não vale nada. Lá você precisa de Deus. Lá nós precisamos da palavra do Senhor. Josué estava aprendendo essa lição. Por isso que Deus fala sempre para Josué: não tenha medo, que eu estou contigo. Ele fala para nós também: não tenhamos medo, porque Ele está conosco, Ele tem o melhor para cada um de nós. É só a gente continuar nessa caminhada. A vida eterna será garantida através dessa caminhada até chegar lá. Mas além disso, Deus tem o melhor aqui na terra para cada um de nós. E por isso aquele povo estava recebendo a terra prometida. Muitos não quiseram, muitos ficaram para trás. Eu sempre falo para vocês, vocês vão ver muitas pessoas entrando e ficando para trás, entrando e ficando para trás, mas nós somos povo vencedor na palavra do Senhor e continuamos caminhando. Nós continuamos crescendo, porque a árvore da vida, a árvore de Deus é plantada através ao rio de correntes. E mesmo que venham os tempos secos, o rio está próximo à raiz, e a árvore estará sempre com a folha verde. Esse é o crente. Mas há a determinação de andar nas dificuldades. Salomão teve uma escolha. No começo, agradou a Deus tudo aquilo que ele fez. Ele fez um templo para o Senhor, que era o sonho do seu pai, Davi. O Senhor habitou naquele lugar, no templo, mostrando para ele que ele recebeu aquilo que Salomão tinha feito. Mas com o tempo Salomão foi se afastando, e nós temos que tomar cuidado, porque a gente vai afastando, é devagar, não é de uma vez. Então nós temos que cada vez, onde é o deserto do crente hoje? O deserto do crente é na oração, o deserto do crente é de se desprender das coisas que o mundo oferece. Então nós estamos sempre em luta contra o mundo. Josué ia começar uma batalha contra aquele povo. A terra prometida que Deus tinha colocado na mão daquele povo ia ser entregue, mas aquele povo agora ia ter que lutar muito mais, e lutar dependendo de Deus, porque nós somos dependentes de Deus. É Deus que nos guia através do momento que você fala: eu quero andar com esse Deus, eu quero receber o que esse Deus tem dado para esse povo, porque eu também quero me alimentar. E basta se aproximar dessa palavra, e Deus começará a fazer a diferença. Ele não tirou a sabedoria de Salomão, ele simplesmente, Salomão se afasta de Deus. E quando ele chega na velhice, ele descobre que tudo aquilo que ele conquistou, mulheres, ouro, prata, poder, não tinha valor nenhum. Porque o verdadeiro valor, mesmo tendo as coisas, você precisa, primeiro lugar, Deus no seu coração. Aí essas coisas vão fazer sentido. Porque quando nós andamos com Deus, nós aprendemos a lutar através dessa palavra. Nós aprendemos a ser fortes, aprendemos a perder o medo, porque tudo isso Deus vai tirando dentro do nosso coração. Aquilo que você temia hoje, você não teme mais. Os medos são tirados através da palavra. A primeira dificuldade que Davi enfrentou depois que Samuel ungiu, foi enfrentar um gigante muito maior do que ele. Ele enfrentou aquele medo, porque Deus colocou Golias na sua frente, e colocou e disse em frente: porque eu estou contigo. E quando eu estou com cada um de vocês, vocês vão passar por essas batalhas gritando glória a Deus, porque somos vencedores. Em João 19, a palavra de Deus fala assim, João 19, lá no Novo Testamento, depois de Lucas, antes de Atos dos Apóstolos, João 19, João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe pedisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e oleus.
Jesus tinha sido morto aqui nesse momento. E aí José de Arimateia vai até Pilatos. José de Arimateia é uma pessoa rica, com posses. Porque as pessoas que eram mortas pela cruz eram jogadas de uma vala de qualquer maneira. Mas ali estava o Filho do homem, ali estava o Filho de Deus, e isso Deus não ia permitir que acontecesse. Naquele momento aparece Nicodemos. Vocês lembram de Nicodemos? João 3, tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Nicodemos fazia parte dos fariseus que estavam correndo atrás de Jesus para matá-lo. Nicodemos fazia parte do mundo que queria matar Jesus porque não queria receber a palavra do Senhor. E naquele momento, Jesus, continuando pregando o evangelho, ele sai às escondidas à noite, porque ele queria resposta, mostrando para cada um de nós, qualquer um de nós que se aproximar da palavra, vai receber a palavra de Deus. Qualquer um de nós que nos aproximarmos, o Senhor Jesus está sempre com os braços abertos para fazer a diferença nas nossas vidas. E não foi diferente com Nicodemos. A partir desse momento, aquele que perseguia Jesus recebe a palavra do Senhor, e o Senhor fala: você tem que morrer para o mundo, porque quem nasce da carne é carne. Agora você tem que nascer do Espírito e da água. E ele começa aquela palavra a fazer a diferença no coração. Porque quando a gente vem pela primeira vez, a gente não consegue entender certas coisas, isso é normal. Mas aí que vem a sua força de vontade de continuar vindo e continuar tentando entender, continuar buscando, porque quem convence do pecado é o Espírito Santo de Deus, não sou eu, não é a pastora, não é ninguém, é o próprio Deus que nos convence do pecado. Nós só somos o vaso aqui sendo usado para que o Evangelho seja colocado nas mãos de cada um de vocês. Assim como o Senhor Jesus estava nesse momento entregando a palavra para Nicodemos, ele recebe aquela palavra dentro do coração e começa a fazer a diferença. Mais uma vez aqui, o Senhor Jesus lutando contra o mundo, que o mundo queria matá-lo. Nicodemos fazendo parte desse povo, ele consegue resgatar mais um lá do mundo para dentro do reino de Deus. Esse é o verdadeiro sentido da pregação do Evangelho do Senhor. Lá na frente, quando eles tentam organizar, os fariseus fazendo de maneira errada, de maneira torta, para condenar o Senhor Jesus, Nicodemos fala: mas nós não estamos fazendo errado, ele não tem que ser julgado. Então você vê essa palavra já fazendo no coração, tocando e fazendo a diferença na vida dele. Lá na frente, o mesmo que acontece no meio de nós. Nós começamos a ver que determinados caminhos que a gente andava antes, não vamos andar mais, precisamos agora andar no deserto. E o deserto é a palavra de Deus, é a porta estreita. Mas o que é mais bonito, que o Espírito de Deus é que convence do pecado, é que quando o Senhor Jesus foi crucificado e morreu naquela cruz, que José de Arimateia vai tirá-lo de lá, através da permissão que teve de Pilatos, Nicodemos aparece. Mas agora ele não aparece mais escondido. Agora ele aparece como nós estamos aqui hoje, sem estar escondidos. Estamos aqui sendo povo verdadeiro que glorifica o nome de Deus. E é isso que Deus agrada. Quando Ele vê vocês vindo aqui, ouvindo essa palavra, tocando no coração de cada um, porque a palavra de Deus fala: onde estiver 2 ou 3, falando em meu nome, lá eu estou. A certeza que o Espírito de Deus está aqui no meio de nós, fazendo a mesma coisa que fez na vida de todos esses grandes homens. E Josué entra naquela terra e começa a guerrear, e começa a vencer batalhas. Em Gênesis 3, 1, 6, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 3, lá no comecinho, no começo, Gênesis 3, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal.
Deus cria o homem, dá para ele uma companheira e fala para ele que podia comer de tudo que estava ali no jardim. O jardim simboliza a presença de Deus na vida deles. Tudo pronto, Deus deu tudo prontinho ali para eles. E aí ele permite que a serpente astuta, o inimigo entra na serpente e entra dentro do jardim. Deus permite. Para quê? Se ele sabia que Eva ia comer do fruto. Porque ele estava dando oportunidades, ele estava dando o livre-arbítrio. Primeiro disse que não podia comer, depois permitiu a serpente entrar lá. E aí comeram. E quando comeram, se tornaram o que nós éramos antes de conhecer a palavra de Deus: mesquinhos, invejosos, maus, porque o ser humano ele é mau sem Deus. Mas a coisa mais linda, se você notar, Deus nesse momento permite a serpente entrar no jardim, mas lá na frente Deus permite Jesus entrar no mundo, porque Jesus entrando no mundo começa a resgatar as pessoas que estavam perdidas antes, dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Aquela árvore da vida que ninguém notava aqui no começo é o Senhor Jesus que morreu na cruz, a qual as pessoas não conseguiam enxergar tudo que estava acontecendo naquele momento, porque para você ver o que Deus faz nas vidas de cada um de nós, precisamos de visão espiritual, e ela é dada a vocês através da fé e da caminhada. Por isso que Nicodemos no final foi lá ajudar José de Arimateia com o corpo do Senhor Jesus, porque agora a fé estava dentro do coração, porque ele foi escondido, mas foi ouvir a palavra, mas foi aprender aquilo que Deus tinha para cada um de nós. E não importa como você seja, não importa de onde que você venha, Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos povo grandioso de Deus, e Ele pega aqueles pequenos e vai levantando com as suas mãos e mostra para o mundo e fala: olha o que eu fiz na vida desse povo meu. Esse é o verdadeiro sentido da palavra do Senhor. Agora nós podemos enfrentar o mundo assim como Josué estava enfrentando, mas Josué não estava enfrentando o mundo sozinho, estava com Deus, porque andou no deserto, aprendendo aquilo que Deus queria para cada um deles, aprendendo as leis: não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e tudo isso que nós conhecemos. E quando nós entramos no Novo Testamento, vem Jesus Cristo com amor. Mas Jesus também fala: eu não vim para abolir a lei, eu vim para ajudar cada um de vocês. Agora vocês têm força, porque o Espírito de Deus é colocado dentro do seu coração, a partir do momento que nós cremos de verdade no Evangelho do Senhor. Enfrentando o mundo, enfrentando batalhas, mas não sozinhos. Em Lucas 19, a palavra de Deus fala assim, Lucas 19, 11, Lucas 19, lá no Novo Testamento, Lucas 19, 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia se manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamando 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Olha que importante isso aqui, presta atenção. Olha o que é a palavra de Deus. Compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Quando o Senhor Jesus vai, ele dá para eles 5 minas para um, 3 para outro e 1 para outro. Essas minas, aos olhos do mundo, não tinham valor nenhum. Não tinham valor, era um valor simbólico, era uma coisa mínima.
Então as pessoas pegaram dessas minas e conseguiam dobrar elas. Mas teve um que recebeu uma mina, esse não fez nada. Ele não teve coragem de lutar para pelo menos dobrá-la, colocar duas. Porque Deus não está querendo saber é de quantidade, mas se você realmente está se esforçando pela palavra do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui, somos verdadeiros com Deus, e Deus se agrada quando vê vocês virem aqui louvar de verdade, com o coração queimando através da palavra do Senhor. Deus recebe o louvor e abençoa cada um de vocês. Esse é o verdadeiro sentido. Aquelas minas significa, na vida de Josué, aquela caminhada no deserto. Talvez naquele momento que estava caminhando, parecia que não estava acontecendo nada na vida dele. Às vezes nós estamos aqui reunidos sob essa palavra, e às vezes nós achamos que não está acontecendo nada no meio de nós. Pois pode ter certeza que está acontecendo. Porque assim como a palavra está falando, aqueles que forem servos no pouco, o muito eu lhe acrescentarei. É assim no meio de nós. Continuemos buscando essa palavra, continuemos trazendo cada vez mais pessoas para ouvir o Evangelho e serem transformadas o coração, e o Senhor tem, além de tudo, o melhor nessa terra. Mas lembra que nós temos que ser sempre fiéis no pouco, para que o muito aconteça em nós. O que é mais interessante de tudo, o Senhor fala para aquele que recebeu apenas um talento: por que você não colocou no banco para que rendesse juros? Sabe por quê? Porque o juro do banco não tem nada a ver com a glória de Deus. Aquilo que Deus tem para cada um de nós é muito mais valoroso. O Senhor, a palavra de Deus fala que é 50 por 1, 100 por 1, 100 por 1. Mas nós temos que ter essa fidelidade de andar no deserto no pouco. Andar no deserto e saber que Deus está sempre trabalhando no nosso coração. Porque foi naquele momento de Josué, vendo tudo que estava acontecendo, caminhando sempre junto com Moisés, vendo a dificuldade que Moisés estava passando, e ele passando junto. Quando Moisés sobe pela segunda vez no monte para pegar as tábuas, porque tinha quebrado a primeira, Josué estava lá embaixo no monte, esperando Moisés descer. E foi toda essa atitude de Josué que fez com que Deus andasse com ele. Foi que Deus falou assim: você foi fiel no pouco, o muito eu lhe acrescentarei. Você vai entrar e vai receber a terra prometida, e vai lutar com esse povo, e não vai perder batalhas, porque eu estou no negócio. E foi tão grande as coisas de Deus na vida de Josué, que num determinado momento o Senhor parou o tempo, para que ele vencesse a batalha que estava sendo travada. E para terminar, a palavra de Deus fala lá em João 20, do 1 a 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então os discípulos compreenderam aqui aquilo que o Senhor Jesus passou 3 anos falando para eles, mostrando que às vezes nós vamos entender a caminhada mais tarde ou mais cedo. Vai depender de cada um, vai depender da vontade do Espírito de Deus dentro do nosso coração, porque Ele é que nos dá essa revelação.
A partir desse momento aqui, o Senhor Jesus Cristo, aos olhos humanos, tinha perecido. Mas aos olhos espirituais de seus discípulos que andaram e viram tudo que tinha acontecido e fazia parte daquele povo que ia continuar levando o Evangelho, vencendo o mundo, começam a compreender de verdade o verdadeiro sentido da palavra do Senhor. E mais uma vez, Deus, através do seu Filho, vence o mundo. Por isso que nós temos que fazer parte desse povo, porque quando nós fazemos parte do povo de Deus, nós nos tornamos vencedores, e não importa a batalha que vier, a dificuldade que vier, Deus sempre vai dar o escape e nos tornarmos vencedores através da palavra do Senhor. E foi assim na vida de Josué, e Josué se torna o vencedor e consegue de todas as maneiras vencer as batalhas e conquistar a terra prometida que Deus tinha dado para cada um deles. Por quê? Porque comeu do maná que cai do céu lá no deserto, se tornando espiritual. Porque bebeu da água, da rocha, quando Moisés tocou para mais de 1 milhão de pessoas, tornando eles espirituais. Porque continuou naquela caminhada no deserto, orando e falando com Deus, e Deus protegendo eles de dia numa nuvem, de noite numa coluna de fogo. Porque quando nós andamos de verdade com Deus, nós vemos milagres acontecer no meio de nós. E foi através de todos esses milagres que Moisés, que Josué, no final ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por isso, cada um de nós que estamos aqui também, serviremos esse Deus maravilhoso. Porque nós também vamos andar nesse deserto, mas vamos andar glorificando o nome de Deus. E vamos continuar vendo milagres acontecer aqui, porque tem acontecido e vai acontecer cada vez mais, por causa da fidelidade de Deus conosco, e nós com Deus. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Da mesma forma que Josué teve a promessa dele, que ele e a casa dele serviria o Senhor, essa promessa também é para as nossas vidas, amém? Aleluia! Então vamos unir a nossa fé nesta noite, vamos estar orando pela nossa família, pelos pedidos de orações em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos estar orando pela Emily, Gabriele e Milena, Renata, Mário e esposa Lorivaldo e Kátia, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaele, Elicleide, Karina e Davi, Aline e Alice, Roneildo, Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos, Amanda e Janaína. Amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós levantamos a nossa mão para o alto de onde vem o nosso socorro e unimos a nossa fé e apresentamos cada pedido de oração, cada nome que foi citado diante da Tua presença. Papai querido, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite com a cura, com a libertação, com a transformação, com a paz e com o refrigério do Senhor. Papai querido, apresentamos também os irmãos que estão aqui conosco nesta noite. Que o Senhor venha derramar também bênçãos sem medida sobre a vida de cada um deles nesta noite. Venha derramar o fortalecimento do Senhor, a paz do Senhor, o refrigério do Senhor, a cura do Senhor e a força do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite. Alcança da mesma forma cada um que nos ouviu. Alcança os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, com as bênçãos sem medidas do Senhor. E apresentamos, Senhor, diante de Ti, essa semana que se inicia. Apresentamos os nossos propósitos, as nossas obrigações diante de Ti. Que o Senhor venha adiante de nós desde já,
quebrando as barreiras, os impedimentos, tirando tudo que não provém do Senhor, mas que venha prevalecer a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Papai querido, supre as necessidades materiais, espirituais da tua igreja. Abre porta onde não tem porta. É o que nós te pedimos, ó Pai, que a cada dia o Senhor venha nos capacitar nessa caminhada, ó Pai, juntamente contigo. É o que nós te pedimos e te agradecemos por este momento na tua presença. Que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.